Então, meninas, dando continuidade à produção do vestido Melissa, na primeira aula nós fizemos, colocamos os fios, né? Os 16 fios, fizemos aqui o festonê, e aqui desse lado foi feito até aqui os nozinhos corrente. E eu fiquei de retornar quando já estivesse com esse lado feito. Tá, então eu fiz aqui o lado direito, não havia feito o lado esquerdo. Então foram o quê? Do jeitinho do outro lado. 2 nozinhos aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nozinhos, aumentando para ficar assim degradê. Feito isso, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz festonê desse lado e nós vamos fazer desse lado aqui, fazer junto com vocês. Aqui tem uma distânciazinha de mais ou menos 4 centímetros, né? Tá aqui, ó, 2 dedos. E eu vou dar a mesma distância desse lado. Vocês deixam a distância, eu deixei aqui a distância de 4 centímetros, certo? Tá? Então nós vamos continuar aqui, ó, do mesmo jeito. Então eu vou colocar aqui, tá? Esqueci minha trena ali. Vou colocar aqui mais ou menos a mesma distância de lá, certo? Vamos fazer assim, pronto. 3 dedos, né? Vindo aqui por fora, certo? Então vamos fazer o festonê aqui. Eu vou pegar o primeiro fio, posicioná-lo nessa direção e vou fazer festonê com ele. Então esse primeiro fio aqui será o fio guia, tá? Então vamos lá. Então, o meu fio guia vai direcionar o festonê. Deixa eu me ver bem aqui como é que tá a visão pra vocês. Tá ótimo. Então, você pode estar usando a trena para medir, para ficar na mesma distância do outro lado, ou a fita métrica. Sempre procurem prender, né, bem, para facilitar o trabalho. Então, nós vamos seguindo aqui com o festonê.
tô vendo uma coisa aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. A distância aqui está maior, vou ajeitar. Só ajeitando aqui para ficar a mesma distância. Essa distância aqui ficar igual essa daqui. Ou o mais parecido possível, né? Porque como é um trabalho artesanal, não vai ficar igualzinho, mas o mais próximo disso. Soltar aqui. Então, gente, o que é que nós vamos fazer agora? Finalizei esse lado. Agora nós vamos unir os dois lados, tá? Através do fio guia. Vamos unir os dois lados. Como é que é feito isso? Eu vou cruzar os dois fios guia. Você pode cruzar tanto o de esquerda por cima do da direita, como o contrário. Eu prefiro fazer assim, tá? Então, vou pegar o da esquerda, passar por cima do da direita. O da esquerda vai ser o fio guia. E com o da direita, que está por baixo, vou fazer o festonê no fio da esquerda. Assim eu uno os dois lados, tá? Ó. Eu uni os dois lados, certo? Aqui estão os dois fio guias. Tá. E agora, deixa eu afastar um pouquinho pra cá. Bom, agora nós vamos fazer um desenho aqui no meio. Vai ser um pouquinho diferente do vestido que eu já fiz, né? Que eu já tenho feito, tenho postado. Então, que é um dos vestidos que eu falei que está no curso, enfim. Então, vamos pegar as duas perninhas do meio e vamos pegar mais duas de cada lado. Ou seja, 6 perninhas, 3 de um lado, 3 do outro, tá? E aqui
Aí vamos fazer um desenho e aqui no meio da seguinte forma. Eu vou pegar esse fiozinho aqui, ó, guia, e vou fazer festonê nele com esses dois que estão abaixo dele. Separei 3, uma eu passo pra cá e com os outros 2 eu faço festonê. Esse desenho aqui do meio, essa trama, eu estou mudando, né? Eu já fiz vários vestidos, mais ou menos com esse modelo. E aí o que é que eu faço? Eu mudo aqui, eu mudo assim, essa trama aqui do meio. Então você pode, com a mesma medida dos fios, com essa mesma medida dos fios que eu passei para vocês podem ir fazendo essas mudanças, tá? O primeiro que eu fiz desse modelo, aqui era só as tirinhas, eu não fazia com esse nó corrente. E aqui no meio era um nó diamante. Aí eu já fiz com as correntinhas, já fiz aqui no meio com uma argolinha, já fiz com nó diamante diferente, que tem várias formas de você fazer o nó diamante. Então eu já usei os dois fios dali com o guia. Agora eu vou usar o guia desse lado com esses dois aqui, tá? Vou separar os outros pra lá. Então, olha. Peguei o guia, passei por cima desses dois, vou fazer a mesma coisa. Deixa eu dar algumas sugestões aqui para vocês. Olha, você pode fazer um nó quadrado aqui no meio. Você pode fazer um nozinho quadrado aqui. Primeiro que eu fiz era assim. Mas eu não vou fazer assim, tá? Eu tô só dando sugestões. Você pode fazer um nozinho quadrado aqui, aí com essa perninha, você vai continuar com o fio guia, vai passar o fio guia por cima dessa perninha, aí você faz um festonê aqui nele, trazendo o fio que você tá trançando sobre o guia pra ficar pra fora, ó, a perninha vai ficar pra fora e não pra dentro. Aí você faz a mesma coisa do outro lado, pega o guia, passa por cima desse fio e faz a mesma coisa. Levando esse fio pra fora também. Os dois ficaram pra fora. E agora eu vou fechar meu nó diamante. Eu pego o guia, trago pra cá, pra dentro, com essas duas perninhas do meio eu vou fazer, uma pra cada guia. Então eu pego aqui, ó, faço festonê aqui. E aqui. Terminei meu nó diamante, agora eu pego da direita, passo por cima da esquerda. E faço o festonê aqui. É uma forma. Outra forma, vou desmanchar. Para você desmanchar um festonê, é só você puxar aqui o fio guia, e aí, ó, vai desmanchando. Não precisa desmanchar todo, porque eu ainda vou fazer outro nozinho diamante aqui, só que sem esse nó quadrado no meio. Desmanchar aqui o nó quadrado. Qual outra forma de fazer o nó diamante?
seguinte maneira. Tá aqui meus 4 fios no meio, que eu havia feito o nó quadrado e os 2 de fora, né? Simplesmente eu vou fechar meu nó diamante sem fazer nó quadrado no meio. Como é que eu faço isso? Eu pego o fio guia, trago pra cá, pra o lado oposto. E aí são 4 perninhas. 2 perninhas eu vou fazer festonê nesse fio e com essas outras 2 no outro. Então eu trago ele pra cá, passo por cima desses 2 fios. E aí com esse primeiro, ó, eu dou 2 laçadas no guia pra fazer festonê. Pego o outro fio, ó, faço a mesma coisa. A diferença é que aqui eu não vou ter nó quadrado no meio. Aqui também, mesma coisa. Pego o guia, trago para esse lado e faço festonê nele com os fios do meio. Fecho aqui. Pronto, aqui está outro nozinho diamante. Você pode deixar só esse nozinho aqui no meio e dar continuidade, tá? Mas eu vou fazer um outro nozinho diamante aqui embaixo, desse mesmo formato. Só que com menos perninhas, porque eu vou querer, utilizando menos fios, que eu vou querer ele menorzinho do que esse, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho 3 fios de cada lado, né? Contando com o guia. Então, eu vou descartar o primeiro fio de um lado, esse fio de um lado e esse aqui do outro lado, né? E vou fazer um nó diamante somente com esses 4. Então, eu pego esse aqui, que é o guia, vem pra cá. Certo? Pego esses 2 aqui e faço a mesma coisa. Pego esse do meio, levo pra lá, ele vai ser o meu guia. E aqui eu faço festonê. Agora eu vou fechar meu nó diamante, tá? Aqui, ele é menorzinho porque eu estou utilizando somente 4 fios. Nesse primeiro eu utilizei 6 fios. Como é que eu fecho? Eu pego o fio guia, trago pra cá na diagonal. Faço festonê nele com esse aqui. E do outro lado eu faço a mesma coisa. Agora aqui eu tenho dois nós diamantes, né? Um maior, que é o de cima, e um menor, que é o de baixo. Agora eu pego os 2 guios, né? Cruzo e fecho aqui. Só ajeitar aqui porque o fio abriu, fica feio. Então, ó. Fechei aqui meu nozinho diamante. Deixo essas perninhas, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, vou fazer outro festonê pra cá, pegando novamente o primeiro fio novamente. Só que agora eu vou ter que dar um espaço maior aqui, porque eu quero que ele venha pra cá, né? Pra vir pra cá e cruzar pro outro lado. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou medir aqui pra ver, ó, na diagonal. Pego, prendo aqui. É importante que vocês estejam com a trena. Eu esqueci a minha. Também não vou pegar. Eu já tenho uma prática, né? Então eu consigo fazer sem a trena
sem precisar medir com a trena. Então eu vou aqui, ó, 4 dedos, sobrou um espaçozinho lá em cima. 4 dedos, sobrou um espaçozinho lá em cima. Qualquer coisa, se a distância não tiver igual, eu vejo. Coloco aqui, certo? Ó, vou fazer isso aqui. Eu vou cruzar os dois, aí vai, cada um vai para um lado. Ou eu deixo solto aqui, vou decidir aí. Pego aqui, ó, vou fazer festoneio aqui. O que eu quero é que vocês aprendam, né? Utilizem, assim, pode fazer esse modelo igualzinho esse daqui, pode fazer, mas vocês tenham a liberdade de modificar, adaptar, fazer do jeito que você achar melhor. Essas pequenas alterações não interferem na medida dos fios. Agora, se você for fazer muito detalhe, aí você vai precisar aumentar a medida dos fios, porque você vai consumir, os detalhes vão consumir mais fios. Aí, como saber, né, que quantidade aumentar de fios na medida? Vai ter que fazer o cálculo dos fios, que eu vou ensinar em outra aula. Cálculo dos fios será aula bônus. E aqui eu vou fazendo. Vou direcionando meu fio guia para onde eu quero. Se eu apertar esse nó aqui, ó, o fio guia vai ser puxado para cima, né? Aí pode ficar, ó, não ficar na direção que eu quero. Então, eu evito apertar. Ó, se você apertar, você puxar aqui, ó, ele vai ficar assim. Então, a gente tem que evitar puxar esse fio para não apertar o nó, né?
fio guia, você segura ele com firmeza na direção que você quer e você não aperta o nó. O seu fio guia não ficar repuxado para cima. Olha, eu não gosto quando o fio abre assim. Vou ajeitar. Fica feio. Soltar aqui, poder trazer pra cá, ó. Onde é o meu meio aqui. Vendo essas quatro perninhas do diamante, duas são desse lado e duas são do outro. Então, pra fechar esse lado, falta trabalhar com essas duas perninhas. Aqui, não precisa ficar topado aqui. Se você quiser, você pode fazer encostadinho aqui ou não. O meu ficou uma distânciazinha, então do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou deixar com essa distânciazinha aqui. Vou descer um pouquinho mais. Então, vamos lá. Vou afastar um pouquinho aqui, gente. Que o sol já está chegando aqui onde eu estou. Esse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa, até chegar aqui, tá certo? Aí eu volto na outra aula com esse lado aqui já feito. Até a próxima aula.